Uma das maiores empresas de alimentos e bebidas no mundo perdeu mais de 20% do seu valor em bolsa nos últimos 12 meses. Estamos a falar de uma empresa que alimenta e hidrata literalmente centenas de milhões de pessoas todos os dias. É uma gigante com mais de meio século de dividendos crescentes, mais de 20 marcas milionárias, presença em mais de 200 países e que durante décadas foi sinónimo de um crescimento constante. Dividendo após dividendo, trimestre após trimestre, previsível, sólida e até invencível, até que deixou de o ser. Agora, os investidores estão a vender, os analistas estão divididos e o mercado está a fazer a pergunta mais difícil. Será que é este o início de um declínio estrutural ou uma daquelas oportunidades que só aparecem uma vez por década? No episódio de hoje vamos analisar a verdadeira razão por detrás desta queda, as tendências globais, os riscos de que ninguém fala e se ainda faz sentido investir numa das maiores blue chips do mundo. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A história da PepsiCo começa muito antes de se tornar o império global que conhecemos hoje. Em 1898, um farmacêutico da Carolina do Norte chamado Caleb Bradham criou uma bebida chamada Brad's Drink que viria a tornar-se na Pepsi-Cola. Nas décadas seguintes, a marca navegou por guerras, recessões e reinvenções até que em 1965 deu um salto estratégico. Fundiu-se com a Frito-Lay, a líder em snacks de salgados. Nascia assim a PepsiCo, uma união improvável de refrigerantes e batatas fritas que viria a redefinir o consumo global da conveniência. A partir daí, a empresa não parou de crescer, adquiriu marcas como a Quaker, a Tropicana, a Gatorade, a SodaStream e multiplicou o seu portfólio em todas as direções, sempre com um olho no futuro. Hoje em dia, quando pensamos em Pepsi, é natural que nos venha à cabeça a imagem do refrigerante, mas limitar a empresa a esta bebida é como dizer que a Amazon é apenas um mercado online. Esta empresa é uma potência multinacional, uma teia de marcas e operações que se estende por mais de 200 países, com mais de 20 marcas que geram bilhões de dólares por ano e onde se incluem snacks, bebidas, cereais e produtos funcionais. É, aliás, uma empresa dos maiores empregadores no setor privado, com mais de 300 mil funcionários distribuídos por todo o mundo. Dito isto, a PepsiCo é um exemplo raro de integração e diversificação bem-sucedida. Com um modelo verticalmente integrado, a empresa atua desde o desenvolvimento das matérias-primas, como sementes de batata e aveia, até à produção, embalamento e distribuição de produtos acabados. A PepsiCo tem inclusivamente parcerias técnicas com os agricultores para o cultivo de variedades específicas de batatas, como as que são usadas nas Lays e nas Ruffles. Ao combinar alimentos e bebidas num mesmo portfólio, a empresa consegue sinergias operacionais, negociar melhor com os retalhistas e adaptar-se a contextos económicos muito distintos. Por exemplo, em termos de inflação, os consumidores até podem reduzir o consumo de bebidas premium, mas continuam a comprar snacks acessíveis. A resiliência deste mix de produtos é assim uma vantagem competitiva chave para esta empresa. Além disso, a PepsiCo investe fortemente na tecnologia agrícola, na inovação alimentar, na ciência nutricional e nos canais digitais, na tentativa de responder rapidamente às mudanças no comportamento do consumidor. Este ano, esta empresa reorganizou a sua estrutura para refletir melhor as realidades operacionais e de gestão e o novo modelo assenta então em 6 segmentos distintos. A PepsiCo Foods North America, onde inclui todas as operações de snacks e alimentos dos Estados Unidos e Canadá, e estão marcas emblemáticas como a Frito-Lay, a Quaker, a Doritos, Cheetos, Tostitos e as Lays. Este é um dos segmentos mais rentáveis da empresa, com uma liderança absoluta do mercado em snacks de salgados. Temos depois a componente de bebidas da América do Norte, onde estão incluídos novamente Estados Unidos e Canadá, e refrigerantes como a Pepsi, o Mountain Dew, bebidas funcionais como a Gatorade ou a Life WTR, energéticas como a Rockstar e cafés prontos ou chás como são o Starbucks ou o Lipton. O terceiro segmento é de bebidas internacionais, é um segmento recém-criado que concentra as operações internacionais das bebidas sobre um modelo de franquia, com foco nos engarrafadores parceiros da empresa, na América Latina, na Ásia e na Europa. Inclui aqui também a SodaStream, a plataforma de bebidas personalizáveis e reutilizáveis. Um quarto segmento está relacionado com a Europa, Médio Oriente e África, onde se combinam alimentos e bebidas nestas regiões, mas apenas onde
a Pepsi opera com engarrafadores próprios ou com controle direto. Este segmento destaca-se por misturar a maturidade dos mercados europeus com mercados emergentes como são os africanos e o Médio Oriente. O quinto segmento está orientado à América Latina, onde está focado exclusivamente em alimentos e snacks, com uma forte presença no México, no Brasil e na Argentina. A operação aqui é altamente adaptada às preferências culturais e às realidades logísticas da região. E por último, temos o segmento da Ásia, dedicado aos alimentos, incluindo a Índia, a China, a Austrália e a Nova Zelândia. Este é um mercado com um alto potencial de crescimento, impulsionado pela urbanização, crescimento demográfico e interesse crescente por snacks diferentes. Conhecidos os segmentos, é interessante para quem desconhecia que a maioria da receita da empresa até nem vem das bebidas, mas sim dos snacks, que representam quase 60% do total. No que respeita aos segmentos, a surpresa nem é tanta ao perceber que os segmentos americanos de bebidas e de comidas representam a maioria da receita. Nos primeiros 6 meses de 2025, reparem na enorme diferença entre estes e os restantes segmentos. Mais interessante ainda é perceber que o segmento americano de bebidas apresentou perdas operativas neste período. Aliás, foi o único nestas condições. E a razão é simples. A PepsiCo reportou ali uma imparidade da marca Rockstar, a bebida energética, que comprou há uns anos atrás. Na prática, esta imparidade é uma forma de reconhecimento que o valor da marca da bebida energética caiu 1,5 mil milhões entretanto. Mas isto não significa que a empresa perdeu dinheiro. Esta ginástica contabilística serve apenas para atualizar os valores do balanço, assim que vocês podem olhar para isto como se o segmento de bebidas americano tivesse reportado 1,3 mil milhões de lucros operativos. A dependência geográfica da empresa está mais orientada, como seria expectável, ao continente norte-americano, com uma presença também ela significativa a nível internacional. A capacidade que esta empresa tem de se adaptar localmente sem perder a escala global é uma vantagem difícil de replicar, e no Sudoeste Asiático, por exemplo, são vendidos snacks com sabores como o manga picante e frango teriyaki, ou no México, onde o Gatorade em pó é distribuído como uma alternativa acessível, e no fundo todas estas personalizações têm garantido uma presença sólida em vários pontos do mundo. Falando ainda nas dependências, 14% da receita está associada ao mesmo cliente, a Walmart, a enorme cadeia de supermercados nos Estados Unidos, pelo que qualquer evento disruptivo que afeta a mesma afetará igualmente a PepsiCo na mesma proporção. No entanto, convém lembrar que, apesar de dominar internacionalmente, a empresa não está sozinha no mundo. A PepsiCo compete num dos ambientes mais desafiantes do mundo empresarial, o setor global de alimentos e bebidas, onde os hábitos de consumo mudam rapidamente, as margens são pressionadas por matérias-primas voláteis e a fidelidade à marca pode evaporar com uma única campanha viral da concorrência. No espaço das bebidas, já sabemos, enfrenta o eterno rival, a Coca-Cola, numa batalha histórica pela cota de mercado. Já no segmento alimentar, a empresa mede forças com gigantes como a Nestlé, a Mondelez e a General Mills, sem esquecer a crescente ameaça das marcas próprias, dos retalhistas e de startups alimentares com propostas mais saudáveis e emocionalmente ligadas com o consumidor. Ora, se no primeiro a empresa tem à volta de 22% do mercado global de bebidas não alcoólicas, atrás dos 43% da Coca-Cola, nos snacks já lidera a indústria com perto de 23% da cota de mercado mundial. Destaque também para o Gatorade, que nas bebidas isotónicas destrói a concorrência com mais de 60% de cota de mercado. Mas vamos então entrar na performance deste ano e ver o que é que se está a acontecer atualmente com a PepsiCo. E o que nós vemos é uma estagnação na receita e no lucro bruto. O lucro operativo parece ter caído, mas em muito se deve à tal imparidade que eu vos mostrei da Rockstar, já que em condições normais estamos a falar de uma queda de 600 milhões ou ali na casa dos 10%. O lucro líquido, se for normalizado para a imparidade, mitigaria esta queda para os 200 milhões, o que ainda assim não deixa de ser uma contração muito ligeira nos resultados deste ano. A posição financeira da PepsiCo é relativamente segura, tem mais de 7,6 mil milhões de dólares de liquidez, ativos superiores aos passivos, mas muito à conta de intangíveis e goodwill. Um terço dos ativos são então coisas como marcas, aquisições, enfim, avaliações voláteis que depois ficam sujeitas a imparidades.
vemos ali também mais de 50 mil milhões de dívida. Para terem uma ideia, a empresa fez 17 mil milhões de EBITDA no ano passado, uma alavancagem que superaria as 3 vezes não fosse o dinheiro em caixa. Aliás, eu quero mostrar-vos já que esta é uma alavancagem que traz uma tendência de agravamento desde 2017. Por enquanto, ainda está abaixo das 3 vezes, mas já vamos ver que isto é um sinal de alerta mais lá para a frente. A dívida é um problema no curto prazo, estamos a falar de 7 mil milhões de dólares este ano, mais 4 mil da dívida de longo prazo que vai expirar, o que já vamos ver também que vai ser seguramente empurrado para a frente. Reparem como praticamente todos os anos existe uma parcela de 4 mil milhões a abater à dívida da empresa, pelo que a nível de distribuição ou de escalamento da dívida parece estar controlada. O problema surge quando eu vos mostro os fluxos de caixa. Estes primeiros 6 meses do ano mostram fluxos de caixa operativos que ficam muito aquém de cobrir sequer o CAPEX. Aliás, já no ano passado o contexto tinha sido semelhante. Isto significa que em 6 meses a empresa não conseguiu gerar dinheiro suficiente para sequer distribuir pelos acionistas, para pagar dívidas ou para comprar outras empresas. No entanto, estas primeiras 24 semanas não são um bom indicador do que é um ano normal para a Pepsi. Porquê? Porque se eu te mostrar o relatório anual de 2024 e comparando aqui com 2023 e 2022, os fluxos de caixa operativos foram sim muito superiores ao CAPEX, o que desmente a teoria de que não tem fluxos de caixa livres anualmente. Aliás, nessa situação eu acredito que a queda de mercado teria sido muito superior aos 20% atuais, mas vamos continuar a análise porque, apesar de ter encontrado aqui uma notícia positiva, apareceram mais 2 red flags. A primeira é que, sendo os fluxos de caixa livres entre os 5 mil milhões a 7 mil milhões, o dividendo que paga atualmente supera esse valor, ou seja, e para deixar isto bem claro, o dividendo da empresa não é sustentável e existe aqui um risco muito elevado de corte. Ora, a segunda notícia é uma consequência da primeira. Se os fluxos de caixa livres não chegam para pagar o dividendo, como é que a PepsiCo pode ir reduzindo a dívida? E a resposta é não pode. Portanto, temos aqui uma empresa que se está claramente a endividar para manter o pagamento de dividendos constante e, pasmem-se, também a recompra de ações todos os anos. Parte desta teimosia, e convenhamos, má alocação de capital, está no facto de ser uma dividend king com mais de 50 anos consecutivos a subir o dividendo, uma medalha que depois é difícil de perder quando a sustentabilidade está no limbo. É difícil ver estas coisas quando estás a olhar para o payout do dividendo contra os lucros, ou o EPS, que é aliás a métrica usada pela maioria das páginas online. Digamos que esta dificuldade não é tão evidente, mas fica clarinho como água que a menos que os fluxos de caixa cresçam no futuro próximo, o dividendo vai ser claramente cortado. Entendida que está a atualidade, vejamos a trajetória da empresa na última década. Receita a crescer a 4%, com uma margem bruta muito boa, o EBITDA cresceu ao mesmo ritmo, com maior instabilidade na margem, mas o lucro líquido tem sido reflexo de um crescimento constante de 6% ao ano, com uma margem líquida também interessante acima de 10%. Não são crescimentos fantásticos, mas lembrem-se que estamos a falar de uma empresa líder na indústria alimentar e de bebidas, pelo que até são bons números no universo em questão. No que respeita a métricas de performance, o ROI está mais ou menos em linha com a média do S&P 500, na casa dos 13%, e o ROA aproxima-se dos 10%, o que também não está nada mal. Mas se a performance é razoável e não deslumbra, qual seria a tua opinião se eu te mostrar que os fluxos de caixa não cresceram nos últimos 10 anos? Ora, o que é que acontece? É uma empresa que cresce a dívida a 3% ao ano, mas não consegue fazer crescer os fluxos de caixa livres. No curto prazo, nada. Enquanto se mantiver abaixo do limiar da alavancagem, os cães ladram e a caravana passa. Mas no longo prazo é simplesmente insustentável e antecipa tempos difíceis. Mas mais do que teorias, agora vamos simular o futuro, vamos projetar o crescimento do EBITDA para os próximos 10 anos e aplicar aqui um múltiplo de saída, ficando com uma ideia do que é que podia ser um retorno potencial anual até 2034. Ora, a nossa referência de crescimento são os 4% da média histórica da empresa e com as projeções para o mercado global de snacks perto desse valor e também com as projeções para os refrigerantes num intervalo muito próximo, fica difícil justificar crescimentos acima deste valor. Nós podemos ir a páginas como o Fiscal AI, onde a estimativa dos analistas nos mostra precisamente um incremento suave ao longo do tempo, nada de crescimentos exponenciais. Assumindo que o múltiplo da empresa passa das 13
para as 15 vezes, estamos a olhar para um investimento que poderia render 5% ao ano, mais o dividendo, que atualmente ronda os 4%. Ou seja, no total, comprando agora, poderíamos ver aqui um retorno superior à média do S&P 500, mas lembre-se que o dividendo na Pepsi neste momento não tem as mesmas garantias que tinha há 6 ou 7 anos. Já olhando para um método diferente de perceber quanto é que os fluxos de caixa da empresa futuros valem ao dia de hoje, eu estimo aqui um crescimento de 2% que me parece muito honestamente ser otimista. O resultado é um valor intrínseco de $140, precisamente alinhado com as expectativas de mercado e o preço atual. O próprio PE, ou se quiserem, o valor que o mercado paga pelos lucros dos próximos meses da empresa, está em mínimos dos últimos 10 anos. Pelo que, por esse ponto de vista, existe aqui potencialmente uma oportunidade. A ação caiu mais de 20% desde máximos, algo que nos últimos 25 anos aconteceu apenas por 3 vezes. O sentimento de mercado à volta da PepsiCo é claramente negativo devido a uma combinação de vários fatores. Os fluxos de caixa que vimos que estão pressionados, a alavancagem teimosamente elevada, volumes decrescentes em mercados principais, como são o americano e o europeu, e a ausência de um catalisador estrutural de crescimento claro. E isto pode significar uma década de retornos fracos, uma valorização estagnada e um risco crescente de corte de dividendos se as condições macro se mantiverem ou se agravarem. O mercado começa aqui a perceber que a relevância não é igual à rentabilidade futura. Talvez a queda de mais de 20% das ações seja apenas o início de um realinhamento mais profundo entre o que a Pepsi foi e o que ainda pode chegar a ser. Por outro lado, a empresa continua líder global em snacks, é número 2 nas bebidas, com presença em muitos países e muitas marcas milionárias, e tem uma máquina logística que poucas empresas no mundo conseguem replicar. Num horizonte a 10 anos, é bem possível que a empresa consiga recuperar os fluxos de caixa através de algum crescimento internacional, sobretudo em mercados emergentes, reformular alguns dos produtos através de linhas nutritivas mais atrativas e manter então a sua base de receitas resiliente. Isto faria da Pepsi uma candidata a gerar retornos razoáveis, consistentes e ajustados ao risco, ideal para um investidor com visão de longo prazo que privilegia a resiliência, os dividendos e a qualidade. No entanto, a empresa não está imune a riscos estruturais. A instabilidade cambial e geopolítica afeta sobretudo mercados emergentes, especialmente na América Latina e na Ásia. As pressões regulatórias ou de sustentabilidade, como os impostos sobre o açúcar, a proibição da publicidade infantil, restrições ao plástico, tudo isto pode afetar a empresa. E casos recentes, como a salmonela em produtos da Quaker Foods em 2024, levantam preocupações de segurança alimentar que forçaram a empresa a recolher muitos alimentos um pouco por todo lado. Tudo isto são riscos paralelos que podem influenciar o desfecho do teu investimento e obviamente deves ter em conta. Aconteça o que acontecer, a Pepsi não é nem vai ser um foguete até à Lua. É mais parecida com um navio cargueiro com bastante equilíbrio. E a atualidade que vimos, mais negativa, pode ser apenas uma onda que faz tremer ali ligeiramente este barco. Veremos como é que a mesma se consegue adaptar. Para mim, não é um investimento tão atrativo e, portanto, não vou investir na empresa. De qualquer forma, deixa a tua opinião sobre a mesma na caixa de comentários, porque é perfeitamente legítimo que existam opiniões diferentes. Os mercados esta semana reagiram positivamente ao que tinha sido o início de agosto muito tremido e conseguiram ganhos significativos na casa dos 2%, um pouco por todo o mundo. Por outro lado, o sentimento na Suíça é claramente negativo. Depois das tarifas de 39%, os Estados Unidos não incluíram as barras de ouro nos produtos isentos e isso escandalizou quem opera os futuros de metais preciosos. Para quem não sabe, estas barras são transacionadas entre os diferentes bancos centrais e agora existe um incentivo a menos para que esse ouro chegue aos Estados Unidos. Ora, esta situação é mais um passo na direção do digital, onde os grandes beneficiados serão as criptomoedas, nomeadamente stablecoins ou Bitcoin. Aliás, este não foi o único passo na integração de criptos no sistema americano. O presidente anunciou uma ordem onde os PPRs lá do sítio, os 401k, vão abrir horizontes e permitir o investimento não só em cripto, mas também em private equity e no imobiliário. Esta é uma notícia que nos próximos meses vai funcionar como um catalisador na procura, dando ainda mais força à tese de que o Bitcoin pode atingir os $150 mil até final do ano. Por cá, a Câmara de Lisboa perdeu novamente o recurso sobre o processo
processo Rússia Gate, onde ficou provado que forneceram dados pessoais indevidamente à embaixada russa. Ora, desta feita, é muito provável que este processo termine a custar mais de 700 mil euros aos contribuintes portugueses. Será que vai existir alguma responsabilização dos presidentes da Câmara da altura, quer António Costa ou até mesmo Fernando Medina? Será que Luís Feliciano, responsável pela proteção de dados na altura, vai ser responsabilizado monetariamente? E a resposta é não. E assim é fácil gerir o dinheiro dos outros. Eu volto a repetir o que já tinha dito num episódio anterior, algo semelhante de Mário Centeno. Enquanto nós não criarmos mecanismos de responsabilização política e social por este tipo de coisas, estas situações vão continuar a acontecer ad eternum, porque quem paga são os contribuintes. Ainda por cá, duplicámos o número de trabalhadores a ganhar mais de 3 mil euros líquidos por mês em 2 anos apenas. São boas notícias, apesar de estarmos a falar do intervalo de apenas 2% da população empregada ou perto de 98 mil pessoas. O estudo não fala na mediana salarial, esse sim seria uma métrica mais importante, mas estas notícias são sempre de saudar, visto que se trata de uma progressão salarial, sobretudo nestas dimensões. No que respeita ao portfólio, 2 empresas subiram o dividendo, curiosamente 2 REITs, a Federal Realty Trust e a Simon Property em 3% e 5% respectivamente. Foi também uma semana onde eu abri uma posição mais especulativa na empresa YouGov, que em breve será analisada também a fundo no Patreon. É um caso de uma empresa que caiu em desgraça depois de ter falhado em toda a linha com o guidance que tinha dado em 2024 e que reúne uma série de características que, na minha opinião, podem gerar aqui um potencial interessante de valorização nos próximos 24 meses. Eu publiquei também uma análise exclusiva para os patronos sobre uma outra empresa, a Texas Pacific Land, que tem corrigido bastante nos últimos tempos e é sem dúvida uma empresa muito interessante. O portfólio em si fechou nos 55% de valorização, tendo conseguido $24 em dividendos no que levamos de agosto. E é tudo por hoje. Apoia o canal deixando o teu like, subscreve se ainda não o fizeste, passa pelo Instagram, onde eu vou subindo mais conteúdo, e junta-te a nós no Patreon, onde ganhas acesso a uma comunidade de investimento no Discord incrível com mais de 200 pessoas. Da minha parte, eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. Já aqui disse hoje de manhã que os partidos de esquerda gostam muito de impostos, gostam muito, exceto se tiverem que os pagar, porque de facto não os pagam. Porquê é que os partidos políticos não pagam imposto de selo? Porquê é que não pagam imposto sucessório? Porquê é que não pagam IMT e IMI no vasto património imobiliário que alguns têm? Porquê é que não pagam imposto automóvel? Porquê é que não pagam IVA, mesmo em atividades muito parecidas com outras que são comerciais, no caso da Festa do Avante? Está na hora de acabar com estes privilégios incompreensíveis e inadmissíveis. E isto não é populismo, senhores deputados, isto é decência.